Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai falar aí de uma bomba, né? Que saiu no mercado, infelizmente, que é a notícia aí do Azequest, né? Do suposto, pelo menos, ali, suposto envolvimento. A gente vai explicar tudo aqui agora, né? Mas o suposto envolvimento aí dos emissores de crédito de carbono que o fundo investe, suspeitos de grilagem, né? De fraude, assim, bizarro, né? Foi uma bomba mesmo. Mas antes, te convidar aí para se inscrever no canal para ficar sempre atualizado. Dê seu like, né? Que aí vai que mais investidores aí queiram saber sobre esse fundo. E claro, entre no grupo gratuito do Telegram que eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Mais de 850 pessoas lá, você vai aprender bastante. Bora mostrar aqui a notícia, né? Como eu disse, foi uma coisa meio que bizarra, eu fiquei chocado, assim. Às 6 horas do dia que eu tô gravando hoje no dia 12, às 8 da noite. Aí vem, fundos da Azequest tem forte perda por causa de esquema de venda ilegal de crédito de carbono. Virou caso de polícia. Dois fiagros investem no fundo que tem participação em CRA de empresa envolvida em operação ilegal de grilagem no Amazonas. E aqui ele fala, né, sobre o AZQA, mas o que interessa para a gente aqui hoje é o Azequest Soli, né? Outro FIA com a ZQ11, que também é gerido pela ZQuest e negociado em bolsa. Esse fundo detém uma participação ainda mais relevante no Caeté FDIC, né? O que, que aconteceu aqui? Esse Caeté FDIC, vou até mostrar aqui, que esse fundo, né, ele investe em CRAs que é emitido pela Stop Lítida. O filho e o pai, né, foram presos agora, na última semana, quando a Operação Greenwashing, super famosa, aí foi deflagrada pela PF, né? Porque eles são ali apontados, né, supostos ali líderes de organizações criminosas, de uma organização criminosa envolvida no esquema de grilagem na terra do Amazonas, né? Então eles fazem fraude para emitir esses créditos de carbono por meio ali da utilização de terras da União, né? Por grilagem ilegal. É que eles falam, né? Venda de forma ilegal desses créditos de carbono que são ligados aí às terras públicas, né? Invadidas. Então, assim, é bizarro, né? Bizarro mesmo, assim, não tem nem o que falar. Aí fala, né? Esse fundo detém ali participação de 10%. O fundo que eu olhei hoje está nesse mês caindo mais de 14%, né? Os investidores de Fiagro foram surpreendidos numa queda de 6,8%. Isso aí só o pregão de ontem dessa matéria, né? Somente em junho o fundo amarga perda de 15%, é mais ou menos isso aqui mesmo. E aí a ZQuest não quis se posicionar e fala, né? Segundo estimativas, a ZQuest implica um impacto de 7,82%. Quando a gente vem aqui no fato relevante, ele fala, né? Mas assim, é bizarro, assim. Em cumprimento ao disposto, tal, e demais, vem a público informar aos cotistas o seguinte: um fundo é dessa data titular, sendo o mezanino do Caeté Fiagro, direitos creditórios, que representa 9,88% do patrimônio do fundo líquido, né? Caeté Fiagro é investidor de certificados de recebíveis do agronegócio vinculados ao mercado de crédito de carbono, que eu estava explicando para vocês antes, né? Um fato relevante foi publicado dando conta que um grupo econômico emissor dos referidos certificados recebíveis do agronegócio está inserido no contexto de investigação da greenwashing, amplamente divulgado pela mídia, cujo objeto é apurar o suposto esquema de fraude com indícios de irregularidades na emissão de crédito de carbono em áreas da União griladas na região da Amazônia. Por conta desse ocorrido, a administradora, a gestora Caeté, providenciaram uma remarcação de 50% do patrimônio do FDIC, conforme fato relevante. Esse evento terá impactado 7,82% do valor patrimonial, impactando aí 1,5 centavos ao mês. Né? Então, bizarro, né? Assim, eu fiquei completamente chocado com essa notícia. A gente já sabia que esse era um fundo arrojado, né? A gente sempre fala aqui. A gente já fez live com gestores, mais de 2 horas de live, né? Eles passaram aí até muito conhecimento mesmo. A gente falando, né? Não, isso aqui é um fundo arrojado e tudo mais. Vocês, né, esse pessoal aqui passou 2 horas com a gente conversando. Mas realmente, pessoal, assim, eu particularmente não esperava algo nessa gravidade, tá? Eu já sabia que esse é um fundo arrojado, né? Você pega aqui um yield médio CDI mais 5,34%, mas
né, assim, desse nível aqui, vamos aí aguardar aí cenas dos próximos capítulos, né? Mas, assim, sem palavras, sinceramente, tá? Mas vamos lá, vamos analisar aí o relatório gerencial, né? Como eu disse, né, a gente já sabia que esse era um fundo high yield. Ainda assim, eu acho que essa notícia foi bem impactante. A gente já viu outros fiagros dando problema, mas nesse nível aqui, né, envolvendo ali até questões é, possivelmente criminosas, né, assim, eu, né, fiquei ali bem assustado. Vamos ver ali como é que a situação toda vai se desenrolar, né? Aí eu trago notícia para vocês aí do que acontecer. Bora lá, né? Tirando esse impacto todo aí, vamos olhar o fundo. Como eu disse, né? A gente sempre falou aqui no canal, a gente gosta dos fiagros, mas a gente coloca eles ali numa categoria entre middle risk e high yield, né? Esse aqui era o high yield, né? Então essa chance ali de dar problema sempre existiu. Só que eu acho que me impactou, tô até falando para vocês assim, né, nessas palavras mais intensas assim, é porque foi uma questão ali possivelmente criminosa, né? Aí já me impactou mais. Acho que foi por isso assim que eu fiquei meio, falei, não, vou até gravar esse vídeo hoje aqui, fazer meio que, né, já falar aí que eu tô, como é que eu tô pensando agora nesse momento, né, que eu tô gravando esse vídeo aqui, é no dia que saiu a notícia. Então já tô meio que chocado mesmo. Mas fazendo esse desabafo aí, bora aí olhar, né, o resto do relatório gerencial. Início do fundo 2022, relativamente novo, né? Os FIAs são muito novos, né? A lei bem recente aí. Valor de mercado de 220 milhões, patrimônio líquido de 226, estava com pequeno desconto, né? Agora desabou maluco. Dividend yield de 14,6%. Era um fundo que estava pagando pra caramba, né? Um yield médio de 6DI mais 5,34%. A gente sabe que não existe almoço de graça com duration curtinho, né? De 1,98. É um fundo de investimento nas cadeias produtivas do Fiagros, né, constituídos de forma condomínio fechado, tal. E aqui ele fala, né, o fundo utilizará de regime de melhores esforços para distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos rendimentos recebidos no período considerado semestralmente. Gente, os Fiagros não têm essa obrigação, tá bom? A gente vê aí que está sendo entre aspas, boa prática, né? No mercado, já que é um mercado rentista, né? Muitas das vezes o pessoal que vai para os fiagros e para os FINFRAs também, eles vêm dos fundos imobiliários, né? Então vem com essa aí perspectiva que eu acho muito correta, né? De renda, né? Que a gente está aqui em fundos de renda. Taxa de administração 1,2% do PL, que já é salgado, com uma taxa de performance muito alta de 10% sobre o QCD 100% do CDI, né? O pessoal brinca que a taxa mínima garantida, ou seja, você pega aqui na carteira um yield de CDI mais 5,3%, você cobra performance sobre o QCD 100% do CDI. Então, assim, né? Ok, né? Você já vai ali de cara pagar a taxa de performance todos os meses, eu acho que não faz sentido, né? Mas enfim. Comentário do gestor. Nessa edição abordamos o desempenho final da safra, dos impactos da estratégia ali da AgriShow. Eles vêm falando aqui, caso você tenha interesse de falar, de estudar, né, um pouco mais sobre essa parte do agro, é um relatório gerencial interessante para você ler, tá? Assim, tô aqui meio que falando isso, né, por causa dessa notícia que eu acabei de falar para vocês, que chocou todo mundo, mas tem muito conhecimento aqui nesse relatório gerencial, né? Eu não vou passar por tudo, né? Não vou ficar lendo tudo, mas em relação a AgriShow, em relação aos setores, né? Esse relatório fala sobre o setor de laticínios, que é bem interessante, mas a gente vai passar por tudo, né? Caso você tenha interesse, é interessante ali esse conhecimento. Choques climáticos e seus impactos. Em primeiro lugar, é fundamental prestar condolências e manifestar solidariedade aos compatriotas do Rio Grande do Sul, né? Realmente foi ali um evento traumático para o país inteiro, inclusive para o mundo inteiro, né? Está sendo noticiado no mundo inteiro. Passa o desastre natural devastador ocorrido na região recentemente. Um povo batalhador que é responsável por desbravar parte relevante do Cerrado brasileiro. Com a existência da tragédia, da dimensão ainda não mensurada, haverá necessidade de bastante esforço. Com certeza, né? Aí ele vem. Sem diminuir qualquer impacto social ou humano na região, temos dever fiduciário de avaliar os efeitos e impactos econômicos sobre os ativos na gestão. É bem verdade que o impacto da tragédia na região é mais concentrado nas regiões urbanas que nas áreas rurais, mas ainda é cedo para quantificar. De forma agregada, em parte relevante da produção da colheita acontece até abril. Dados da Conab indicam que 84% da produção de arroz, 100% da produção de feijão e 86% de milho, 79% de soja já foram colhidos. O desafio atual é logístico. Aí ele vem, né?
E completa com esse parágrafo aqui. Nossa exposição na região é constrita à estratégia de carteira pulverizada de recebíveis. Inclusive, a maior parte dessa carteira, né, da ZQuest, é de recebíveis pulverizados, né, através dos FDICs, que dispõem da subordinação entre 20% e 27%, oferecendo cobertura às perdas de nível de subordinação. O fundo teve as seguintes movimentações: venda de 7,8 milhões de CRA Ela Agrícola e compra de 9,8 milhões do CRA SIAP. E também, né, tivemos uma alocação aqui de FDIC NOA nas tranches sênior de 11,3 e mezanino 1,7 milhões, porque as movimentações em relação ao patrimônio, a musculatura do fundo são pequenas, né, já que o fundo ali tem 200 milhões, então assim, fica aí mais ou menos na casa, aí, essas movimentações todas somadas, aí, fica mais ou menos na casa de 10%, né? Mas é sempre interessante a gente acompanhar esses movimentos, por mais que eles não sejam tão representados percentualmente falando assim nos fundos. E aqui ele fala, né, da representatividade do patrimônio no fundo, a percentual do ativo representa no portfólio, exposição regional representa a exposição, e pipipipopó, eles vêm aqui colocando ali, né, mais ou menos esse glossário. Comentário do gestor: análise agregada da carteira ativa apresentou exposição bruta de 1,67% do PL do Rio Grande do Sul, considerando a cobertura da subordinação over collateral e o excesso de spread, que é a diferença, né, a exposição líquida equivalente a 0,42% do PL. A exposição considera um cenário extremo de 100% de devedores. Aqui eles vêm, né, falando também, importante salientar 2 pontos. Após o pedido, o ativo sofreu marcação a mercado. Ele fala aqui, né, finalmente mantendo a usual transparência, trazendo o relatório comunicado emitido 19 de abril, informando a simples conhecimento que tivemos do quanto o processo de recuperação judicial do CRA Norte Agro. Ele vem e fala, né, o ativo sofreu marcação a mercado, sensibilizando integralmente patrimônio do fundo, ou seja, o ativo foi excluído do cálculo do patrimônio líquido. A administradora do fundo considerou um lançamento de valor a receber equivalente a 35% do valor de face, seria a contabilização adequada. Inclusive, a gente já foi trazendo essas notícias sobre o fundo ao longo do tempo, né? E que ele fala também, né, do caso investidores. A ZQuest, a água inscrita, tal, comunica seus cotistas, em geral, que tomou conhecimento de um processo de recuperação judicial com pedido de tutela requerido pelos devedores da célula do produtor rural financeira, classe 26ª emissão de certificados recebíveis agronegócio. Ele vem e explica aqui, né, a posição equivale a um montante de 6 milhões, representando 2,6% do patrimônio líquido do fundo. Essas notícias a gente já foi trazendo para vocês à medida que elas foram acontecendo, né? Ou seja, é um fundo arrojado que vem tendo já problemas, né, que culminou aí nessa bomba de hoje, tá bom? Aqui eles explicam do FDIC NOA, não vou entrar tantos em detalhes assim, mas só fala aqui, né? A NOA é uma empresa de biológicos localizada em Patos de Minas, aqui em Minas Gerais. Biológicos são insumos feitos à base de microorganismos, e aqui eles vão explicando, né? Não vou entrar em detalhes, a gente já falou ali em cima, né, sobre esse investimento. E como eu disse, né, caso você tenha interesse ali de adentrar um pouco mais, eles fazem toda uma questão ali até interessante de explicar toda o FDIC, né, todo o FDIC. Eles falam também em relação ao mercado, que eu não vou entrar também em detalhes, né, eles falam, vão pegando ali desde 2011, vão trazendo 2015, 2000, até os tempos mais atuais, né, 2021, 2022. Não vou entrar em detalhes, né? Eles vão pegando aqui governo por governo, fazendo um estudo aí da opinião deles. E em relação ao setorial, como eu falei lá no início, né, eles fizeram aqui hoje uma revisão ali do mercado de laticínios, que é interessante esses conhecimentos, né, assim, deixando de lado tudo que aconteceu no fundo, né, assim, é um conhecimento a se ter, né, informação, diga assim, a parte informativa da coisa, né. E aí vamos passando aqui já, eu já vim aqui passando pelos resultados, né? Senão esse vídeo vai ficar de 50 minutos lendo relatório inicial, que não é o propósito. Então vamos lá. Em abril, o Azequest distribuiu 11 centavos por cota, fechando em 9,21 no último dia útil, perdão, no último dia útil do mês. Hoje, o Azequest já está sendo negociado a 7,36, né? Então teve uma queda expressiva aí. Representa um dividend yield mensal de 1,2%, que já era alto pra caramba, né? Hoje, com essa queda aí, esse dividend yield vai até aumentar. Por isso que eu sempre falo, né? Dividend yield, não olha só para ele. Você tem que olhar o que está acontecendo no fundo. Isso aqui
tá assim, dando problema, foi dando problema, até que culminou no problema de hoje. A gente já estava falando sobre isso há alguns meses, né? No mês foram alocados 9,8 milhões no CRA-CIAP e 3 milhões nas cotas sêniors e mezanino, como eles já estavam falando lá em cima. Além disso, vendeu-se 7,8 milhões do CRA Eloa Agrícola. Em relação à receita, né, a gente sabe ali que de fato, né, são receitas de juros de FDIC e juros de CRA, com a taxa de performance aí salgada, como eu já disse antes, né, assim, taxa mínima garantida aí. Em relação à acessibilidade, quanto mais barato você comprar o fundo, maior vai ser a sua percentual, né? Por exemplo, que estava 8,4, já está a CDI mais 10,36. Agora com essas quedas todas, tudo bem que agora impactou ali, né, um percentual muito relevante do patrimônio, né? Mas em tese seria CDI ali mais 11, 12% que estaria na cota hoje, né? De tão barato que ela tá, tanto que ela caiu. Mas como eu disse, né, teve esse problema tão grave que impactou demais ali o patrimônio do fundo, né? Como a própria gestão já trouxe no fato relevante, o código de mercado já estava ali abaixo da sua cota patrimonial. Todos os fiagos estão sofrendo, quase todos, né? E é isso aí, né, chutou aí tudo pro alto, né, com essa notícia aí bizarra, né, que eu fiquei, como eu disse para vocês, completamente chocado. Aqui em relação ao número de cotistas foi aumentando pra caramba, né, de dezembro de 2022, teve um crescimento exponencial até 30 mil cotistas. Vamos ver ali como é que isso vai ficar agora. E aqui, finalmente, na carteira de ativos, né, que eles mostram os CRAs, o Elo Agrícola, que a gente falou também, mostram, né, que em relação ao percentual do PL, era até bem diversificado, né, tirando essas aqui, né, um pouco mais intensas, né, por exemplo, o CRA Esteio Rural de 7,91%. Só que a gente vem aqui embaixo, que é aqui que eu queria mostrar para vocês, né, deixa eu tentar aumentar, né, porque aqui, tá complicado. Aí a gente vem o FDIC, Caetê, né, que já falaram, mezanina aqui, né? E a sênior aqui em cima, aqui embaixo, aqui, né? Representando ali um percentual muito, muito relevante do PL, né? Aqui embaixo no mezanino 6,93 e no sênior aí de 3,14, né? Então, né, que eles até colocam os indicadores de risco, né? A subordinação de 25%, alienação fiduciária, cessão de crédito de carbono, mas enfim, né? O problema foi exatamente nisso aí, né? Inclusive nos créditos de carbono, nessa possibilidade aí de que os emissores supostamente emitiram, eu acho que 180 milhões, né? Que eu mostrei lá para vocês na notícia no início, né? É, que, como eu disse, né? Surreal, assim. Coisa de Brasil mesmo. Então, muito complicado, né? Uma notícia muito complicada aí para esse fundo. Em relação à exposição pulverizada, 48%, a gente sempre falou isso, né? É, eu pensando aqui, eu não vejo nenhum fiagro assim que é high grade, né, um fiago muito seguro assim, não. Eu vejo, como eu disse, né, um pouco mais do middle para o high risk, ou high yield, né, como o pessoal fala. E esse aqui, quando a gente olha a pulverização dele, é bem relevante, né, 50%, que é muito diferente, por exemplo, do Rura 11, né, que a gente vê, por exemplo, que é um fundo de produtores rurais, mas super diversificado ali, uma gestão um pouco mais na retranca, digamos assim. Aqui não, aqui é ataque, né, assim. É... Então, assim, vamos supor que isso tudo se resolva, todas as questões se resolvam, você fala, agora eu vou voltar a investir nesse fundo porque tudo se resolveu, enfim, hum, arranjou algum jeito ali de não prejudicar tanto o fundo assim, vou voltar a investir nesse fundo, ou vou começar a investir nesse fundo. Você tem que ter na cabeça a consciência de que esse fundo, a tese dele é arrojada, já mostrei lá o yield lá em cima para vocês. Vocês veem ali CDI mais 5 e acham que isso não vai ter risco? Vai ter muito risco, tá bom? Então isso aí é muito importante, você tenha em mente, mesmo que resolva todos esses problemas aqui, que eu acho que vai, perdão, que eu acho que vai demorar para resolver, tá bom? Perdão. Em concentração por segmento, né, que vem diversos fertilizantes especiais, crédito de carbono, né, a gente falou ali dos FDICs de crédito de carbono. Concentração de tipo de ativo, CRA, FDIC, FIAGRO, mas a maior parte é FDIC e CRA. Né, concentração de classe de ativo também, mezanino, única, sênior, subordinada. Essas divisões aqui, para quem não sabe, né, que vão, digamos assim, por exemplo, a sênior, você tem uma, entre aspas, maior qualidade de crédito, né? Você paga menos, mas você paga primeiro, por exemplo. Aí vai indo até chegar lá na subordinada, que em tese você paga bem mais, só que você recebe por último. Você já é bem mais arriscado, né? E que você vê a concentração aqui da subordinada é relevante, né?
aqui no patrimônio, mas aí vê que em mezanino e também tem a sênior, assim. De toda forma, é como eu disse, né? É tudo em tese, né? Porque no final das contas o risco existe aí, muito, muito complicado. Em relação à distribuição de rendimentos, era muito alto, né? Assim, sempre foi muito alto. Já foi mais alto ainda no início do ano, 1,59%, 1,56%, bizarro, né? Em relação à distribuição geográfica, positiva, né? Assim, bem diversificada no país. 31% aqui em Minas, mais 8% em São Paulo. Aí vai indo para o centro-oeste, até chegando no norte ali. Quanto mais diversificados os fiagros, melhor, né? Por questões climáticas e, enfim, todas as questões que a gente sabe aí da indústria, né? Mas é isso, pessoal. Notícia bem complicada aí para o fundo. Vamos aguardar aí notícias de próximas aí, né, das próximas movimentações do fundo, e eu vou trazendo aqui para vocês. Mas tenha sempre em mente, pessoal, pelo amor de Deus, diversificação, tá? Mesmo aqueles fundos que eu considero high grade, né, que não é esse o caso aqui, diversifica, tá? Pelo amor de Deus, eu já vi alguns casos na internet que eu fico muito chocado. Então sempre faça diversificação, independente do fundo. Pode ser o melhor fundo do mundo, pega o melhor fundo do mundo. Diversifica, mesmo assim, tá? Então é isso. Fica aí esse vídeo aí, né, um pouco mais intenso, mas necessário. E se você quer também, né, tá ali junto com um grupo de pessoas que falam sobre investimento de uma forma ali bem legal, bem ali bacana, a gente responde também muitos comentários lá, é entrar no grupo VIP, né, só ser membro, uma contribuição simbólica aqui pro canal, só clicar em ser membro, você tem acesso ao grupo VIP do Telegram, beleza? Mas no mais é isso, pessoal, até o próximo vídeo, abração.